Olá amigos da VPX Soluções em Tecnologia, meu nome é Vitor e hoje é dia de formatação de células. Bom, antes de iniciarmos, convido a todos a acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/VPX Soluções ou também localizando como VPX Soluções em Tecnologia. Lá vocês vão encontrar um conteúdo de aprendizado, de conhecimento. Nós postamos diariamente um conteúdo com informações em videoaula de segunda a sábado, um material muito interessante para o seu desenvolvimento profissional. Não deixe de acessar e de curtir facebook.com/VPX Soluções. Também convido a todos a conhecer os nossos trabalhos através dos álbuns do Facebook. Vocês têm acesso a todos os nossos trabalhos, nossos serviços. Nós somos uma empresa de desenvolvimento de sistemas em Visual Basic for Application, ou seja, em linguagem de programação em Excel, nós desenvolvemos. Então fiquem ligados também das nossas dicas em identidade visual. Nós produzimos cartões de visita, criamos logomarca, logotipo, cores da sua empresa. Nós também fazemos esse trabalho de desenvolvimento, ministração de treinamentos. Além dos treinamentos em videoaulas, nós também ministramos presencial. Então nós recebemos convites de empresas para ministrar treinamentos para suas equipes. Então entre em contato caso necessário, caso tenha interesse. E também conheçam nossos serviços de consultoria, tanto em Excel quanto também consultoria em negócios. Sua empresa está precisando de algumas ideias, algumas dicas de serviços, de soluções em negócios, de soluções em pós-venda, contem com a VPX Soluções em Tecnologia. Com certeza a gente pode agregar um conhecimento muito interessante em busca do desenvolvimento da sua empresa e do desenvolvimento profissional. Bom, voltando então à nossa dica de hoje, a dica de formatação. O nosso objetivo hoje é bem simples, bem fácil, é formatar, criar uma planilha exatamente igual a essa aqui e formatar nesse mesmo formato, tá? Lembrem sempre que formatação é algo muito delicado de ser feito. A gente tem que usar formatos que sejam neutros, que não sejam formatos que incomodem quem está visualizando a planilha. Tem que ser formatos agradáveis, com cores suaves. Lembrem sempre que o que tem que chamar a atenção na informação é a informação e não as cores ou então o tipo de formato que a planilha está apresentando. Usem cores mais neutras o possível e informações mais neutras o possível, ok? Bom, vamos lá. Como vocês já devem ter assistido uma outra videoaula mostrando todos os tipos de formatação possível, então acessem lá, quem perdeu a videoaula passada, acessem lá na nossa página no Facebook ou no YouTube mesmo, vocês vão ter essa dica. Bom, vamos lá, vamos criar aqui do lado mesmo, pra gente usar como base essa aqui. Eu vou primeiro preencher os nossos textos, né? Os nossos cabeçalhos. Que ele já está criando a formatação automática. Deixa eu limpar aqui para que ele não faça isso. Bom, ok. Agora eu vou colocar os tópicos, né? Eu estou escrevendo tudo maiúsculo, mas não tem problema. Módulo intermediário, módulo avançado. Esses módulos são os módulos ministrados pela VPX Soluções em Tecnologia. Nós ministramos todos esses tipos de módulo de treinamento. Nós já estamos confeccionando todos os materiais de treinamento, logo estará disponível para aquisição. Fiquem ligados, não percam e assim que possível adquiram. Módulo de dashboards, módulo de VBA e módulo de gráficos profissionais. Ok, então eu inseri os meus módulos. Aqui do lado eu vou inserir o texto formatação de células. Ok. Em valores, eu coloquei aqui os valores, tudo R$1. Obviamente são valores
fictícios, né? E a quantidade eu também coloquei quantidade 1. Ok? Essa é a nossa base, então é disso que a gente vai precisar. Eu vou selecionar aqui as colunas e vou clicar no meio de uma delas para fazer o Auto Fit. O que é o Auto Fit? Ele vai ajustar de acordo com o tamanho dos textos, ok? Então, eu tenho essa, faltou uma informação aqui que é o nosso título da planilha, né? VPX Soluções em Tecnologia. Ok, agora sim nós concluímos. Então ele vai ficar dessa forma, tá? Os nossos títulos, as informações da nossa tabela e também isso aqui é um título, é um rótulo, né? Bom, vamos começar então colocando as cores, né? As cores da nossa planilha. Primeira coisa é o seguinte, selecionando, vou fazer o seguinte, antes disso eu já vou mesclar esta célula para que ela fique como um rótulo único, né? Então eu vou mesclar essas três colunas aqui e transformar ela em uma só. Selecionei, vou lá em mesclar célula e clico em mesclar célula. Eu vou fazer a formatação pelo caminho mais fácil, tá? Pela guia da página inicial, aqui nas informações de ajuda. Mas se vocês quiserem também, botão direito, formatar célula, vocês podem clicar aqui em mesclar célula, na guia alinhamento, como preferir. Ok, fiz a minha mescla, vou fazer a mesma coisa já para cá também. Vou selecionar todas, a partir da célula que tem o texto escrito, selecionar até lá em cima e agora eu vou por aqui, eu vou mesclar. Mesclei, então agora isso aqui é uma única célula e isso aqui é uma única célula. Ok, vamos lá. Então primeiro eu vou fazer a formatação. Vou selecionar tudo, vou clicar com o botão direito e vou em formatar células. Vou colocar aqui para vocês verem. Cliquei em borda, eu usei aqui essa borda dupla. Em cor eu coloquei uma borda cinza, tá? Selecionei então. Agora aqui em pré-definições eu vou escolher onde que eu vou aplicar essa borda. Eu vou aplicar em tudo, tanto no envolto quanto na parte interna também. Percebam aqui como que vai ficar. Feito isso, cliquei em OK. Olha lá, aplicou então a minha borda em tudo, a minha planilha. Vou selecionar tudo aqui e aqui na minha guia de alinhamento eu vou clicar tudo centralizado e tudo centralizado. Então ele vai centralizar na parte superior e centralizar no texto dentro da célula também. Olha lá, ele já está com uma carinha um pouquinho melhor, está um pouquinho mais próximo disso aqui, né? Bom, vamos aplicar as cores. Os títulos ele tem esse verde azulado, né? Então eu vou selecionar essas colunas aqui. Vou aqui na minha caixa de fonte, né? E vou selecionar esse tom aqui de verde água, né? Selecionei, olha lá, ele já pintou para mim. Também as cores dos textos é cor branca. Então eu vou aqui também na minha guia de fonte, né? Na minha cor da fonte, selecionei e coloquei a cor branca, ok? Ainda não. Vocês conseguem ver a diferença desse para esse, né? O que está de diferente? O negrito, o bold, né? Então vocês precisam aplicar o negrito. Cliquei aqui já no negrito, ou então pressionei Ctrl Enter. Olha lá o resultado. Então, aqui já basicamente está pronto esses cabeçalhos, né? Com exceção daqui que a gente vai inverter o local dele. Vou continuar então a formatação. Aqui também ele está em negrito, então eu vou negritar essa informação e vou pintar o fundo de cinza, né? Como está mostrando aqui, esse tom aqui de cinza, mais clarinho. Pintei de cinza, ok. Aqui ele também está pintado com um tom bem claro de amarelo. Eu vou selecionar aqui o meu tom de amarelo. Percebam que ele nem tem aqui na minha paleta de cores. Eu venho aqui em mais cores e essa segunda opção de amarelo aqui, é um amarelo bem clarinho mesmo. Selecionei, olha lá, já está ficando mais próximo daqui, né? Bom, vamos primeiro trabalhar esses números, né? Vamos formatar os números.
eu vou selecionar primeiro essa coluna aqui e vou pelo caminho mais fácil, que é a formatação em formato de moeda. É só eu clicar aqui, olha lá, transformou meus números em valores. Percebam aqui na barra de fórmulas que eles continuam sendo números, mas é simplesmente a formatação que traz ele com o símbolo da moeda, do real no nosso caso, e o decimal, né? Se vocês quiserem mais decimal, menos decimal, podem usar aqui essa opção de número aqui, pressionando vocês aumentam as casas decimais e diminuem também. Bom, aqui já é diferente. Aqui eu coloquei uma medida de unidade nas quantidades. Como que a gente faz isso? A gente vai personalizar a nossa formatação. Botão direito, formatar célula. Na guia de número, vou puxar para cá. Eu venho aqui em personalizado. Eu vou escolher essa segunda opção aqui do 0. Eu vou dar um espaço. Vou abrir uma aspas e vou escrever UN. E vou fechar aspas. Tudo que eu escrever dentro de uma fórmula, dentro de uma formatação, enfim, tudo que eu for escrever, eu preciso colocar ele entre aspas. É necessário fazer dessa forma. Então coloquei o aspas no N, tinha o 0 já na frente. Percebam aqui no nosso exemplo o resultado. Apertei OK, olha lá o que acontece, que legal. Qualquer número que eu colocar aqui agora, ele vai colocar o N depois. Isso é muito legal, vocês podem aí trabalhar com medidas de unidade, de quantidade, de peça, enfim, como vocês acharem melhor, usem aí de acordo com a sua necessidade. E para a gente terminar, aqui a nossa guia de nosso texto, formatação de célula, ele tem que ficar deitado, né? Como que a gente faz isso? Na aula passada a gente já viu isso. Vou lá em formatação de célula, na guia de alinhamento, em orientação, vocês conseguem então orientar como que vai ficar teu texto. Ou vocês mexam aqui pelo grau, ou simplesmente cliquem e movimentem aí o seu mouse. No nosso caso ele vai ficar nesta posição. Cliquem em OK, olha lá, conseguimos o resultado esperado. Para isso, só falta a gente ajustar a nossa coluna. Como eu faço? Posso dar um duplo clique aqui bem na divisa da minha coluna para ele se autoajustar. Cliquei 2 vezes, olha lá, tudo da forma que a gente esperava. Então, ela está igualzinha a outra, com exceção dos maiúsculos, né? Então, ficou uma planilha agradável, uma tabela bem fácil, a gente consegue entender a informação que está lá, a informação que a pessoa que criou quer passar ao usuário, fica bem claro, bem fácil, as cores são relativamente neutras e ficou muito bacana. Então, vocês viram, é uma formatação bem legal, bem completinha para vocês trabalharem. Beleza? Fiquem ligados nas próximas dicas. Todos os dias nós temos uma dica diferente, com conteúdo diferente. Indiquem, curtam a página, compartilhem com seus amigos e não percam as próximas dicas, ok? Muito obrigado pela visualização e até a próxima.